Muito bem. Então, o nosso momento saudável de hoje vai ter esse tema, o poder das proteínas na saúde, boa forma e longevidade. Uma breve introdução ao meu respeito. Eu sou daqui de Fortaleza, estou fazendo essa apresentação no meu escritório em casa. Na minha primeira carreira, eu fui professor de biologia na rede particular de ensino aqui no meu estado do Ceará. Comecei uma carreira muito jovem e me dediquei bastante, me tornei um dos professores mais apaixonados e influenciadores dentro dessa área das ciências biológicas. Eu tive a oportunidade de escrever alguns livros e comecei essa carreira muito jovem, com 21 anos de idade. E quando eu cheguei aos 32 anos de idade, eu estava com uma série de desafios em relação à minha saúde, em relação ao meu peso, em relação à minha qualidade de vida, porque eu tinha o conhecimento, como vocês podem apreciar, inclusive aqui nessa imagem, a capa de um dos meus livros, o meu livro publicado de referência de biologia celular e molecular, que era a minha área de preferência de estudo e de ensino, só que eu não praticava muito do conhecimento que eu tinha e das minhas pesquisas, dos meus estudos. E graças a essa oportunidade que nós conhecemos em 1995, eu tinha 32 anos, tivemos contato com grandes cientistas, grandes médicos e grandes pesquisadores da nossa própria empresa, da Herbalife, e a partir do trabalho que começamos a realizar, primeiro com pessoas conhecidas, com a nossa família, e depois expandimos a nossa atividade para o Brasil e vários outros países, nós fomos desenvolvendo um hábito de praticar aquilo que a gente começou a adquirir de conhecimento. Então, minha grande alegria é dar esse testemunho para vocês hoje de abertura dessa aula. Eu fiz 61 anos esse ano, de 2024, então vamos fazer 29 anos que nós utilizamos os produtos, e isso é em base regular. Tem esse tempo que nós tomamos o nosso Fórmula 1 Shake pó-nutricional da Herbalife, como nossa opção de café da manhã saudável. Nós vamos conversar um pouco mais sobre ele hoje. E a minha alegria é a possibilidade de ter uma ótima saúde, ter ótimos marcadores bioquímicos, exames em dia, uma ótima forma e, principalmente, estar com mais de 60 anos e não tomar nenhum medicamento de uso contínuo controlado. Então, essa, para mim, é a maior virtude e a maior orgulho que eu tenho de fazer parte dessa missão. E a nossa missão é exatamente essa: tornar o mundo mais saudável, próspero e feliz. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa aula. Olhando um pouco para a nossa pré-história, nós passamos 90% da nossa existência como espécie humana, que são estimados em 200 mil anos, portanto, 180 mil anos da nossa existência, nós éramos caçadores-coletores, não tínhamos desenvolvido ainda o controle da produção dos alimentos. E tínhamos que sair para caçar e colher. E isso permitia que a gente se submetesse a muitas adversidades. E dentre as adversidades era a falta de alimentos, principalmente quando habitávamos regiões onde tinham grandes períodos de seca ou grandes períodos de inverno. Então, nesse ambiente, a nossa genética selecionou o que o Dr. David Heber, que é um grande médico, pesquisador, fundador do Centro de Nutrição Humana da UCLA, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, que nós conhecemos pessoalmente, já tivemos aulas extraordinárias com ele, é um dos maiores autoridades em pesquisa de nutrição humana do mundo. Ele fala que nós desenvolvemos nessa época e nessas circunstâncias genes poupadores. Esses genes foram selecionados e, na época, eles garantiam a sobrevivência e a reprodução. Só que isso aí era na época desse ambiente de escassez. Hoje, esses mesmos genes que não foram mais desligados, em grande parte são responsáveis pela globesidade, que é um neologismo criado pela Organização Mundial da Saúde para ilustrar esse estado que se encontra o excesso de pessoas com sobrepeso e obesidade. Então, o que é que esses genes poupadores fazem? Eles convertem todo o excesso de caloria que nós ingerimos em gordura de reserva. Então, naquela época, isso permitia que você passasse por aquele período que não tinham tantos alimentos disponíveis e conseguisse sobreviver e se reproduzir. Já aqueles que não ativaram esses genes no seu genoma não tinham essa mesma oportunidade. Então, ser magro naquela época não era um fator
de seleção natural positivo. Você ser magro naquela época era fator de eliminação da população, porque quando vinham esses ambientes de adversidade, com falta de alimentos, não se tinha reserva de gordura para consumir nesse período. Então, hoje, o cenário é completamente diferente. Nós temos abundância de alimentos, e principalmente alimentos ricos em gorduras e açúcares, que são de fácil acesso, baratos, e que a população, por falta de informação, sobretudo a maioria, come em excesso. Agora, vamos fazer um outro tipo de análise. Vamos ver como surgiram esses alimentos ultraprocessados e o que é que esses alimentos ultraprocessados guardam de conexão com a indústria do tabaco. O que é que tem a conexão entre alimento ultraprocessado e o fumo? Vejam essa imagem. Em 14 de abril de 1994, os CEOs das 7 principais corporações de tabaco dos Estados Unidos, diante do Congresso americano, declararam sob juramento que a nicotina não viciava. Depois, em outras audiências e litígios, revelaram que as empresas de tabaco enterraram pesquisas que mostravam que a nicotina era sim viciante, que inclusive eles tinham manipulado quimicamente o fumo para que a nicotina fosse concentrada em maior quantidade no cérebro, no sistema nervoso, para provocar a adicção, ou seja, provocar o vício no ato de fumar. E eles também sabiam que os cigarros causavam câncer, doenças cardíacas e diversas outras doenças graves. Então, com a queda dos lucros, depois de inúmeros processos, o que é que aconteceu? A indústria do tabaco começou a migrar para o fast food e os alimentos ultraprocessados. A primeira vez que nós ouvimos uma conferência a respeito dessa mudança, dessa transição, foi através de uma apresentação do senhor Paul Zane Pilzer, que é um grande pesquisador norte-americano, autor de inúmeros livros, e o principal responsável pela pesquisa na área da revolução do bem-estar. E ele falou exatamente isso, que os mesmos executivos que trabalhavam com esses valores e essa filosofia de manipular o fumo para aumentar a concentração de nicotina no cérebro dos fumantes para ter viciados, ou seja, ter clientes de longo prazo, usaram o mesmo tipo de ética quando migraram para a indústria de alimentos processados. Então, a Altria, que hoje é a grande companhia que é dona de marcas famosas como a Philip Morris, também é dona da maior parte dos alimentos ultraprocessados naquele país e mundo afora. E o que que tem em comum por trás desse tipo de filosofia e de prática? Aqui, o mesmo modelo de negócio dos cigarros baseado em adicção foi aplicado aos alimentos processados. Então, o que é que eles fizeram? Aumentaram a publicidade, baixaram os preços e focaram nas crianças para conquistarem clientes de longo prazo. Esse aqui é um texto do Dr. Robert Lufkin, que é um médico que tem um papel muito importante na educação da população para esclarecimento a respeito dessa transição insidiosa da indústria do tabaco na indústria dos alimentos processados e como é possível a gente, através de educação, mudar hábitos e sofrer menos consequências. Outro fator que foi muito sério foi baseado na estratégia de marketing, que é mais fácil você fazer negócio com um cliente já conquistado do que ir atrás de um cliente novo. Então, uma das principais estratégias dentro desse contexto foi aumentar o tamanho das porções, fazer mais negócios no sentido de, já que eu já conquistei o cliente para aquele tipo de experiência, que tal agora eu aumentar meus negócios com o próprio cliente, aumentando a oferta de porções maiores? E vocês sabem que isso aumenta a ingestão calórica e aumenta também a ingestão de várias substâncias químicas que estão presentes nesses alimentos processados, ultraprocessados, que trazem inúmeros malefícios. E dentre essas substâncias, temos aqui como destaque a gordura, o açúcar e o sal. Acredito que uma boa parte de vocês aprecia bastante uma batata frita. Eu também aprecio uma boa batata frita, mas não consumo com regularidade, porque eu sei que se eu fizer isso eu vou prejudicar a minha saúde. E qual é a dificuldade que eu tenho com a combinação de gordura, açúcar e sal? É que não existe na natureza nenhum alimento que contenha em sua composição esses 3 elementos. Essa foto foi obtida por mim num clube de campo em Bonito, no Mato Grosso do Sul, na ocasião em que apareceu um macaquinho absolutamente excitado com a oferta de batata frita que foi dado por um turista. Eu fiquei observando e disse, eu vou capturar essa imagem para adicionar às minhas palestras.
Então, gravem essa informação: gordura, açúcar e sal só existe dentro de alimentos processados pela indústria humana. E essa combinação de gordura, açúcar e sal cria uma situação que o pesquisador Michael Moss, que é vencedor do prêmio Pulitzer, através dessa obra que ele publicou, Sal, Açúcar e Gordura, como a indústria de alimentos nos fisgou, ele fala do The Bliss Point, que é o ponto de êxtase que a indústria consegue através da combinação ideal de açúcar, gordura, sal e crocância, que ativa os centros de recompensa no cérebro, fazendo-nos desejar cada vez mais comer esse tipo de oferta de alimentos. Então, aqui outra pesquisa interessante. O combo gordura mais açúcar gera uma liberação física exacerbada de dopamina, capaz de prejudicar o nosso autocontrole alimentar e aumentar a preferência e a ingestão desregulada por esse tipo de alimentos ultraprocessados. Então, existem muitas pesquisas recentes, inclusive no Brasil, que estão falando sobre o risco para a saúde pública do acesso e da quantidade imensa de alimentos ultraprocessados que estão disponíveis hoje para a população. E a conexão que existe entre o consumo excessivo desses alimentos e a obesidade e o excesso de peso no corpo das pessoas. Então, o que é que torna esses alimentos ultraprocessados tão ruins para a saúde? É que eles são ricos em calorias e pobres em nutrientes. Ou seja, tem alta densidade calórica e baixa densidade nutricional, e pela combinação daqueles três elementos, gordura, açúcar e sal, são difíceis de parar de comer. Então, existem outros estudos mais recentes, como esse que foi publicado no ano passado no British Medical Journal, que mostra que esses alimentos ultraprocessados estão conectados também, não apenas com a obesidade, mas com infarto do miocárdio, diabetes e outros tipos de doenças. No Brasil, nós temos um núcleo de pesquisas epidemiológicas de nutrição e saúde ligado à Faculdade de Saúde Pública da USP, o NUPENS, que nós recomendamos que vocês acompanhem, principalmente na conta deles no Instagram, que está aqui no rodapé do slide, para vocês se atualizarem, terem mais conhecimento para proteger principalmente as crianças. Vejam essas três mídias. Nutricionistas alertam para a presença cada vez maior de ultraprocessados na mesa da população brasileira. É impossível comer um só, os ultraprocessados podem levar ao consumo excessivo e à adicção, e o consumo de ultraprocessados está associado à morte precoce e mais de 30 agravos à saúde humana. Então, isso é algo que a gente realmente deve prestar muita atenção. No final do ano passado, a Organização Mundial da Saúde publicou que 1 em cada 8 pessoas hoje no planeta está vivendo com obesidade. Isso foi baseado num estudo muito amplo e robusto publicado no The Lancet, a revista britânica científica de grande renome, onde eles afirmaram que, a partir dos dados colhidos em muitos países, eles chegaram à conclusão que no ano de 2022, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão vivendo com obesidade. E tem um ponto de atenção aqui, amigos. Em todo o mundo, a obesidade entre adultos mais que dobrou desde 1990, mas entre crianças e adolescentes ela quadruplicou. Guardem essa informação que eu vou voltar a ela daqui a pouco. No Brasil, nós temos o Ministério da Saúde e a sua principal pesquisa de saúde pública, que é o Vigitel, que foi publicada a sua última edição no ano passado, e lá tem informações sobre o estado de sobrepeso e obesidade da população brasileira. O Vigitel é uma pesquisa feita por inquérito telefônico em toda a região do país, nas principais capitais, com uma amostra de população de 1.000 habitantes por cada capital. E utilizando o índice de massa corpórea, eles chegam a essas conclusões, de que a população brasileira está com 61,4% com sobrepeso, e destes, 24,3% estão com obesidade, e aqui vai o destaque para a cidade de Macapá, onde tem a maior parte da população masculina com obesidade, e a cidade de Fortaleza, onde eu resido, como representando aqui a maior concentração de obesidade feminina. Então, eu trouxe esses dados para ilustrar que a situação não está de brincadeira. Una-se ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados o estilo de vida sedentário. E esse estilo de vida sedentário, ele tem uma gravidade maior a partir das pesquisas que foram feitas de uma década para cá, onde a medicina descobriu
que os nossos músculos são a maior glândula endócrina do nosso corpo. Portanto, o sedentarismo hoje é considerado pela medicina como uma doença endócrina. Vocês podem apreciar no slide anterior que existem vários tipos de substâncias genericamente chamadas de miocinas, que são produzidas pelo nosso tecido muscular durante o exercício e que trazem benefícios para o nosso corpo inteiro. Todavia, quando nós estamos em estado de sedentarismo, essas substâncias não são produzidas e trazem situações de complicações para a nossa saúde. Agora, aqui é o ponto de atenção em relação à situação das crianças e adolescentes. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, 4 em cada 5 adolescentes, amigos, 80% dos adolescentes do mundo são sedentários, segundo o um estudo recentemente divulgado pela OMS. Então, vocês vão juntando as peças que vocês vão construir comigo este cenário. Gravem essa mensagem, que é uma mensagem muito importante. O sedentarismo é o novo tabaco. Sentar é o novo fumar. Nosso corpo não foi feito para ficar sentado a quantidade de horas que nós passamos hoje, ao longo do dia, em grandes centros urbanos, seja dentro de escritório, seja em casa, seja em trânsitos. Então, é muito importante que a gente tenha um autocuidado de colocar, inclusive no celular, um despertador de uma em uma hora para que a gente possa se levantar e fazer algum tipo de atividade física para melhorar o nosso estado metabólico, melhorar a nossa qualidade de vida e minimizar os efeitos nocivos para a nossa saúde do ato de ficar sentado por muito tempo. Mesmo quando você treina na academia e dedica uma hora por dia a essa atividade, se você continuar o restante do dia com um comportamento sedentário, é como se uma coisa neutralizasse a outra. Então, fiquem com essa mensagem. Livre-se desse mal. Pratique exercícios e aproveite o que os seus músculos podem fazer por você e mantenha os outros momentos em que você não está praticando exercício físico em atividade física, ou seja, não passe tanto tempo sentado. Agora vamos entrar no conteúdo para entendermos como ocorre o acúmulo de gordura no corpo humano e o que é que pode ser feito a respeito disso. Vamos buscar a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação de energia. Vocês já ouviram falar, e ela foi desenvolvida pelo físico britânico James Joule, onde ele afirma que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e ele disse que a caloria, quando você ingere e você não gasta a mesma quantidade que foi ingerida, essa caloria prontamente vai ser estocada sob a forma de gordura. E isso provoca mudanças na nossa adiposidade, que é o termo técnico que dá para quando nós aumentamos a taxa de gordura no corpo. Então, a regra, o senso comum para que você possa emagrecer e diminuir essa caloria que está estocada sob a forma de gordura é comer menos e se movimentar mais. Só que essa máxima não está funcionando muito bem, porque ela está baseada em um modelo de balanço energético, como se o corpo humano fosse apenas uma máquina. Aqui nós estamos com o fundamento do modelo do balanço energético, mostrando aqui a entrada da energia no corpo através da alimentação pelos macronutrientes, principalmente gorduras, carboidratos e proteínas. Gordura tem destaque porque ela tem uma quantidade de calorias que é maior do que o dobro da quantidade de calorias dos carboidratos e das proteínas pela mesma unidade de massa. Então, quando a gente tem uma ingestão calórica maior do que o nosso gasto energético, o excesso de energia é convertido e estocado como gordura. Então, a conclusão desse modelo do balanço energético, a única maneira de perder peso seria comer menos e gastar mais. Ou seja, ingerir menos calorias e gastar mais com atividade e exercício físico. Só que essa visão convencional da obesidade, que para alcançar um peso mais saudável é ser um ato de equilíbrio, e, portanto, a responsabilidade é individual para controlar o balanço energético, ela é um tanto quanto perversa, porque o nosso corpo não funciona apenas baseado nessa lei da física. O segredo é aprender a equilibrar sua entrada de energia e saída de energia. Esses são os conselhos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o controle de peso. Então, de acordo com esse modelo, a obesidade, preste atenção que é aqui que começa o problema. De acordo com esse modelo, a obesidade representa uma falha pessoal na capacidade de controlar a balança de energia corpórea. Falha do tipo de caráter, falha de foco, falha de fé, falha de força de vontade. E, na realidade, isso não ajuda em nada a pessoa que tem problema de excesso de peso e excesso de gordura.
Por quê? Porque o problema da obesidade é muito mais complexo do que apenas uma balança de energia. Vocês estão vendo aqui uma imagem obtida a partir de um artigo científico recente que eu tive a oportunidade de estudar, mostrando os fatores que influenciam a perda de peso. Então, só aqui nós temos 15 fatores independentes. Agora, quando você conecta esses fatores entre si, como ocorre no nosso metabolismo, na nossa bioquímica, o caminho do emagrecimento saudável e sustentável vai muito além de fazer dietas e exercícios com foco, força e fé. Portanto, eu trouxe aqui para vocês um outro modelo que já ilustra que é bem mais complexo do que simplesmente uma balança de calorias. Quando você, na ingestão alimentar, tem excesso de carboidratos em relação à proteína, principalmente, e com pouca fibra, o que é que sucede? Esse excesso de carboidrato é prontamente digerido e a glicose, que é o produto final da digestão dos carboidratos, entra na nossa corrente sanguínea. A glicose é o principal carboidrato como resultado da digestão dos carboidratos que nós ingerimos. Entra na corrente sanguínea numa velocidade, numa quantidade muito elevada. Então, esse nível de glicose ele se eleva na corrente sanguínea. Prontamente, o pâncreas, que ainda está funcionando, secreta insulina para reduzir essa glicose sanguínea, e esse excesso de insulina que é produzido proporcionalmente à quantidade e à velocidade da glicose que entrou no nosso sistema circulatório faz com que essa insulina estimule as células a acumularem gordura. E à medida que você vai acumulando gordura, você vai ter um problema metabólico que é subsequente. Então, existem alguns fatores predominantes que estão levando ao controle, melhor, à exacerbação da concentração de gordura no corpo das pessoas. E aqui estão os fatores principais: estresse descontrolado, que leva à produção excessiva e constante de cortisol. O cortisol é um hormônio muito poderoso, que ele degrada proteínas, acumula gordura no corpo, principalmente na região abdominal, e tem efeito negativo sobre o nosso sistema imunológico. Então, estresse descontrolado, mais uma dieta hipercalórica, com excessos de açúcares e carboidratos refinados, são os principais fatores que deflagram o processo bioquímico e metabólico para o ganho de gordura corpórea. E esse ganho de gordura corpórea, quando você submete a dietas da moda, você termina tendo um efeito sanfona. Porque essas dietas da moda, elas normalmente são dietas restritivas, que não mudam a mentalidade, não criam hábitos saudáveis e não são sustentáveis. Então a pessoa termina recuperando peso, termina recuperando gordura, termina perdendo massa magra, e essa gordura, à medida que você vai reganhando peso, ela vai se hipertrofiando e pode chegar num caso de hiperplasia. Hipertrofia é quando a célula cresce, hiperplasia é quando ela se multiplica. Isso acontecendo com os adipócitos, e principalmente na região abdominal, que é uma coisa que normalmente acontece no ambiente onde a pessoa tem um estresse descontrolado, essa gordura abdominal ela começa a produzir substâncias inflamatórias genericamente chamadas de adipocitocinas. E essas adipocitocinas, elas provocam uma reação imunológica dentro do próprio organismo, como que as células de gorduras que estão inchadas e multiplicadas da região abdominal fosse um corpo estranho e inicia um processo de ataque do próprio sistema imunológico sobre os próprios tecidos. Isso gera uma inflamação silenciosa crônica, local e depois sistêmica, se espalha pelo corpo todo e está em grande parte por trás dos casos de doenças cardiovasculares, acidentes vasculares, diversos tipos de cânceres, diabetes tipo 2, Alzheimer, dentre outras doenças crônico-degenerativas. Aqui eu queria dar uma notícia muito boa para quem está assistindo essa aula pela primeira vez e ainda não ouviu falar desse super lançamento que a Herbalife fez no final do ano passado, que é o Shape Control, um produto sensacional que tem ajudado muitos dos nossos distribuidores e clientes a apoiarem o seu metabolismo de gordura e controlarem seu apetite. Ele é feito a partir do extrato da laranja moro, obtido na região onde ela tem o seu principal terroir, que é na Itália, na Sicília, em torno do vulcão Etna. Então, tem uma empresa que fornece para a Herbalife esse material e, a partir dessa combinação do extrato da laranja moro com o picolinato de cromo, nós temos um produto que tem ação fantástica. Ele tanto tem um poder antioxidante muito evidente,
como pode ajudar na oxidação das gorduras, metabolizando-as, diminuindo a concentração de gordura corpórea, inibindo a formação de novas células de gordura, portanto, inibindo a hiperplasia e ajudando a perder gordura na região abdominal. E é um produto cujos ingredientes são apoiados por pesquisas científicas, clínicas muito robustas. Agora, a nossa mensagem em relação a esse produto é que ele não é pílula mágica. Ele é um produto nutricional com propriedades funcionais que deve ser incluído dentro de um programa de estilo de vida ativo e saudável, como vocês podem apreciar aqui na imagem que está à esquerda do produto, onde nós propomos reeducação alimentar, prática regular de exercícios físicos, uso de suplementos nutricionais de alta qualidade, de classe mundial, como a Herbalife oferece para o nosso mercado, o apoio de um distribuidor, de um consultor, um coach, e a inserção dentro de uma comunidade para que eu possa transformar as minhas informações em novas experiências, depois novos hábitos, depois novos padrões de comportamento. Agora, vamos entrar no conteúdo propriamente dito que eu preparei para esta aula de hoje. Eu quero agora desenvolver com vocês uma teoria que está sendo muito investigada em vários centros de pesquisa no mundo e que, quando foi lançado na mídia esse conceito, veio com o nome de a hipótese da alavancagem proteica e, quando foi publicado, saiu com esses termos. A dieta com baixo teor de proteína de alimentos processados leva a excessos e está alimentando a crise de obesidade, segundo estudos. Como a fome de proteína pode levar à obesidade? Estudo afirma que alimentos processados com baixo teor de proteína estão impulsionando a epidemia de obesidade. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. Então, o que é a hipótese de alavancagem proteica? A ideia é a seguinte: nós vamos comer sempre o suficiente para obtermos a quantidade de proteínas necessárias. Dois grandes cientistas australianos começaram este movimento a partir de pesquisas que fizeram com diversos grupos animais e depois foi estendido para a espécie humana. De que, quando nós vamos buscar os alimentos, nós não temos interesse apenas em obter energia, calorias. Nós temos interesse também de obter esse macronutriente fundamental, o primário macronutriente da nossa nutrição, do nosso corpo, do nosso metabolismo, da nossa bioquímica. Porque, como se sabe, depois da água, as proteínas são a substância mais abundante do nosso organismo. Então, o que é a hipótese da alavancagem proteica? Como a fome de proteína pode levar à obesidade? Estudos mostram que alimentos processados são a chave para o aumento do peso, impulsionados pela alta necessidade de proteína no organismo. Na prática, quando nós comemos alimentos ultraprocessados, que é muito comum na população, principalmente população de baixa renda e de baixo nível de educação, o que ocorre é que, devido à necessidade de cumprir a cota de proteína, e esses alimentos são ricos em gordura, açúcar e sal e pobres em proteína, a tendência é ingeri-los em excesso para obter a sua necessidade proteica, e isso normalmente não é alcançado, o que leva a excesso de ingestão calórica. Então, o que é que dizem as pesquisas mais recentes? A epidemia da obesidade está entre os maiores desafios de saúde pública do mundo moderno, e vocês sabem disso, não é novidade para ninguém. No entanto, que diz respeito às causas, a maior ênfase tem sido colocada na mudança dos padrões de consumo de gorduras e carboidratos, sobretudo pelo excesso de consumo de alimentos ultraprocessados. Mas tem aqui um fator importante que vale a pena nós mencionarmos. Essa pirâmide alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, novamente aqui citando essa instituição, foi publicada em 1992 e, infelizmente, o objetivo aqui era fazer a população consumir o excesso de carboidratos, principalmente sob a forma de cereais, que aquele país estava produzindo na época em que terminou a Segunda Guerra Mundial e que a Rússia e outros países da extinta União Soviética criaram uma demanda alimentar muito grande, e esses produtos foram cultivados em excesso nos Estados Unidos para abastecer aquela população. Quando veio a Guerra Fria, eles ficaram com esses produtos estocados e tinham que fazer algo para que esse produto não se perdesse. E começaram, então, insidiosamente a influenciar a formação acadêmica dos nutricionistas.
fazendo com que acreditassem que essa seria a forma saudável de consumo na distribuição dos macronutrientes, colocando na base da pirâmide mais de 50% do consumo energético diário vindo de carboidratos, indiscriminadamente, e considerando que as gorduras todas eram insalubres, eram prejudiciais à saúde, colocando no topo da pirâmide e distribuindo os outros grupos de alimentos em outras porções ao longo da estrutura da própria pirâmide. Então, essa pirâmide, com essa estrutura, ela foi e continua sendo ainda um dos grandes responsáveis pelo advento da globesidade, porque esse excesso de consumo calórico proveniente de carboidratos provoca o excesso de produção de insulina, como nós já mencionamos, e, consequentemente, a conversão desse excesso de carboidratos ingeridos em gordura corpórea. Eu assisti um Globo Repórter em 2019 e prontamente capturei essa imagem para trazer para as minhas apresentações. E aqui vocês estão vendo um prato organizado por nutricionistas que eram responsáveis pela entrevista nesse Globo Repórter, foi veiculado na época, e aqui está a distribuição da energia proveniente dos macronutrientes. A proposta é 60% da ingestão calórica proveniente de carboidratos, 20% de proteína e 20% de gordura. Então, quero dizer para você que mesmo que isso aqui seja uma alimentação com a caloria controlada em quantidade, essa proporção de carboidrato e proteína, principalmente, ela está totalmente desequilibrada e vai provocar efeitos metabólicos que vão gerar perda de massa magra e perda de massa muscular e excesso de acúmulo de gordura corpórea. Então, continuando aqui a nossa teoria da hipótese da alavancagem proteica, a ideia é a seguinte: o papel da proteína tem sido largamente ignorado, porque normalmente compreende apenas cerca de 15 a 20% da energia dietética, e a ingestão de proteínas permaneceu quase constante dentro e entre as populações durante o desenvolvimento da epidemia da obesidade. Quando nós éramos caçadores-coletores, segundo pesquisas de antropologia e de nutrição aplicada, estima-se que a ingestão média de proteínas pelos seres humanos do Paleolítico era de quase 40% da energia diária consumida. Então, isso é totalmente diferente do ponto de vista metabólico, quando você tem uma ingestão proteica acima de 30% da ingestão diária. E esses são os dois grandes cientistas responsáveis por essa teoria. Esse é o livro que eu tive a oportunidade de estudá-lo, adquiri quando comecei a tomar conhecimento dos trabalhos desses cientistas, e eles escreveram também um outro livro sobre os 5 apetites, a teoria dos 5 apetites. Então, de acordo com esses pesquisadores, nós temos apetites para proteínas, que é a primária, temos apetites para carboidratos, temos apetites para gorduras, para cálcio e para sódio. Mas desses 5 apetites, a predominância aqui bioquímica vai para a proteína. E uma das evidências que eles desenvolveram nas suas pesquisas é a explicação da famosa praga de gafanhotos, que acredito que vocês já devam ter visto em algum tipo de documentário. Quando os gafanhotos invadem uma determinada plantação, um gafanhoto adulto pode comer o equivalente ao seu próprio peso em um dia. E a explicação disso aqui é exatamente pela deficiência de proteína na matéria-prima utilizada por esse gafanhoto quando ele vai se alimentar. Então, existem vários estudos que esses cientistas desenvolveram que apoiam essa teoria. Olha aqui para esse primeiro. O apetite proteico como alavancagem do sistema de obesidade. O estudo demonstra que os seres humanos, tal como muitas outras espécies, regulam a ingestão de proteína mais fortemente do que outros componentes dietéticos. Consequentemente, se a proteína dietética for reduzida, há um aumento compensatório na ingestão de alimentos, e esse processo chama-se alavancagem proteica. Animais com dietas pobres em proteínas, como o caso dos gafanhotos, quando invadem as plantações, eles vão consumir mais comida, principalmente mais carboidratos para obter calorias, a fim de atingir a sua cota ideal de proteínas, que nunca é atingida. O contrário ocorre em dietas mais ricas em proteínas. Ou seja, quando você tem uma dieta com maior quantidade de proteína, o consumo calórico é reduzido em função do alvo proteico atingido mais rapidamente. Como vocês podem apreciar aqui no gráfico do estudo, aqui nós temos, nesse primeiro
eu chamei a atenção aqui, grifando de vermelho, uma dieta proteica com 9% de proteína provocou uma ingestão calórica de 2.100 calorias. Aqui no outro extremo, uma dieta com 48% de proteínas presente na alimentação fez com que a ingesta calórica fosse inferior a 1.800. Então, esses estudos corroboram a ideia de que se você aumenta estrategicamente a quantidade de proteína na sua alimentação, você vai ter mais saciedade, vai ter atividade metabólica mais controlada, como vocês podem apreciar aqui nessa imagem. Então, a importância das proteínas no controle do peso. Gravem esses três grandes efeitos. Primeiro, de todos os macronutrientes e micronutrientes, as proteínas são os que têm maior atividade sacietógena. Você passa mais tempo sem vontade de comer quando você tem uma alimentação proteica consumida. Ela também tem o efeito termogênico, ou seja, a proteína ela exige mais energia do corpo para fornecer calorias às células. Para você pegar uma proteína e quebrá-la até o nível de aminoácidos e depois absorver e depois levar pela circulação até a intimidade das células para incluir esses aminoácidos no metabolismo, principalmente para fabricar as nossas próprias proteínas, isso tem um gasto energético. Então, se você vai para o laboratório e coloca 1 grama de proteína para analisar a liberação energética no calorímetro, para cada grama de calorias, de proteína, perdão, você tem 4 calorias. Mas no corpo humano, quando você ingere 1 grama de proteína, só vão chegar a 3 calorias na célula, porque 25% da caloria que a proteína forneceria é consumida pelo próprio organismo para digerir, absorver e assimilar e metabolizar. Por isso é que fala que ela é o nutriente mais termogênico. Então, começar o dia com uma alimentação rica em proteína no seu desjejum é uma estratégia altamente inteligente, inclusive para ativar o seu metabolismo. Só que vai além. Quando você ingere refeições com proteínas de alto valor biológico e usa suplementos, você, juntamente com o exercício de resistência à prática regular de musculação, você aumenta a sua massa magra. E aumentando a sua massa magra, você vai queimar calorias além do momento em que você está se exercitando. Porque no momento em que você fabrica massa magra, massa muscular, cada quilo de músculo que você construir, associando o consumo de proteína com o exercício físico de musculação e o descanso adequado, que são os 3 grandes pilares para a construção de massa muscular, você vai aumentar o metabolismo basal. E esse é o segredo para você manter os resultados do emagrecimento. O segredo principal do resultado, de manutenção do resultado do emagrecimento, é investir em aumentar o metabolismo basal. E você consegue isso através do aumento da massa magra. Essa informação é muito valiosa. A Herbalife desenvolveu uma calculadora de proteínas que vocês podem capturar essa tela para quem está vendo pela primeira vez e utilizar depois para fazer o seu próprio cálculo. Tem um portal com muitas informações interessantíssimas e muitos dados sobre proteínas, mas o mais importante é você estimar a sua quantidade diária de proteína. Então, aqui nós estamos fazendo a recapitulação, né, das diversas fontes, melhor, diversos benefícios da proteína como nutriente essencial para a saciedade, para criar massa muscular, para o emagrecimento, para a imunidade e até para cognição e foco. Então, eu fiz o meu próprio cálculo e o resultado deu esse: 139 a 157 gramas de proteína por dia. Então, agora eu tenho que, primeiro, eleger proteínas nobres, proteínas completas, que têm todos os aminoácidos essenciais que eu preciso e que não fabrico. Os aminoácidos essenciais, eles são em número de 8, do total de 20, que compõem todas as proteínas que existem na natureza. 8 deles nós não fabricamos e precisamos obtê-los a partir da alimentação. E as proteínas que contêm todos os aminoácidos essenciais e que são plenamente digeridas e absorvidas, elas são classificadas como proteínas completas. Então, vamos mostrar daqui a pouco alguns exemplos de proteínas de alto valor biológico para vocês poderem ter essa informação. Aqui está o nosso carro-chefe e a melhor maneira de você iniciar o seu dia com as melhores proteínas disponíveis para a nutrição humana, que são as proteínas com coeficiente de digestibilidade proteica corrigida de aminoácido, que é o código, o scores PDCAAS. Essas proteínas que estão dentro do produto, principalmente o shake
e o nosso Nutrev, que é o substituto mais saudável para o leite de vaca, que nós temos aqui no Brasil, a combinação desses dois produtos proporciona um desjejum espetacular, onde você vai obter praticamente 20 gramas de proteína de altíssimo valor biológico, mas não só isso. Você também vai obter mais de 6 gramas de fibras pré-bióticas, 23 gramas de carboidratos, portanto, a quantidade de carboidratos e proteínas vai ficar mais ou menos equivalente, e esses carboidratos são de baixo índice glicêmico, o que favorece uma digestão e absorção mais lenta, dando tempo do corpo utilizá-los como fonte de energia e não estocá-los como gordura. Também temos aqui, controladamente, em torno de menos de 3 gramas de gordura por porção, que favorece também a baixa caloria do produto preparado, e 23 vitaminas e minerais, portanto, um aporte de micronutrientes completo para as nossas necessidades básicas de nutrição. E se você quiser ainda acrescentar um pouco mais de proteína, existe um produto chamado Protein Powder, que quando você acrescenta ao shake preparado com o Nutrev, você sobe a sua ingestão proteica nesse café da manhã para 25 gramas. E esse produto, ele é considerado o número 1 do mercado global na sua categoria, que é substituto parcial de refeições, e permite que você tenha opções de sabores, inclusive sabores salgados, como a NutriSoup, que, portanto, termina sendo uma refeição que você tem praticidade, tem economia, prazer de desfrutar, indulgência, e que você pode criar inúmeras possibilidades com diversas receitas. Converse com o seu distribuidor que ele vai lhe dar várias sugestões. Então, aqui eu quero mostrar para vocês como é que funciona, de uma maneira muito simples de entender, o nosso programa de controle de peso utilizando o nosso Fórmula 1 Shake Herbalife. Considere que a refeição principal, que nós temos 3 refeições principais no dia, que seria o desjejum, o café e o jantar, tem em torno de 600 calorias. Quando você substitui uma refeição pelo shake, você está fazendo um déficit calórico. Você está substituindo uma refeição de 600 calorias por uma de 200. Então, criou uma redução de 400 calorias naquela refeição. Se você faz isso 2 vezes por dia, que é a recomendação máxima, não substituir todas elas, mas no máximo 2, você vai criar um déficit calórico de 800 calorias. Isso, mantido por 10 dias, permite que você tenha uma redução de 1 quilo de gordura para uma pessoa que tem um peso de aproximadamente de 80 quilos. E isso mantido durante um mês vai dar aí uma resposta de 2 até 4 quilos de gordura eliminados por dia. Agora, o que mais eu devo fazer para obter os melhores resultados? Não é só utilizar o substituto parcial de refeições, substituindo até 2 refeições. A melhor abordagem para o excesso de peso e obesidade recomenda-se a seguinte estratégia: padrões dietéticos com restrição calórica, que aqui a mensagem é: não é comer menos, é comer melhor, aprender e se reeducar. Não é proibido você ter uma boa nutrição e perder a dimensão melhor. Tem uma conexão importante na cabeça das pessoas. Deixa eu falar isso de uma maneira mais esclarecedora. As pessoas acham que se for comer de forma saudável, vão perder o prazer de comer. Em resumo, é essa a mensagem. E isso tem a ver com reeducação alimentar. É possível você apreciar alimentos saudáveis. Isso, virando regra, as suas exceções não vão te prejudicar. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo é a prática regular de exercícios físicos, pelo menos 150 minutos por semana, ou 30 a 60 minutos por dia. Desenvolver um hábito e transformar isso em um novo padrão de comportamento. Portanto, escolher práticas de exercícios físicos que você possa sustentar e tornar isso parte da sua rotina diária. Mas isso é muito importante que seja prioridade, porque a gente dá e consegue tempo para as coisas que são importantes. E, finalmente, a intervenção estruturada de mudança de comportamento. E aí entra o papel do distribuidor como um mentor, como um consultor que vai dar apoio para ajudar você a transformar as informações que você está obtendo conosco e as práticas que você pode colocar dentro do seu cotidiano em uma nova experiência de vida e obter os melhores resultados. Então, aqui eu quero resumir quais são os 3 grandes benefícios de você utilizar o nosso shake em base diária, como nós fazemos há quase 3 décadas. Primeiro, ele proporciona uma altíssima densidade nutricional.
que é uma elevada quantidade de nutrientes essenciais por cada caloria consumida. Segundo, você vai ter a possibilidade de fazer déficit calórico, fazendo a substituição de até 2 refeições por dia, como nós já comentamos. E terceiro, o aporte adequado de proteínas completas, para garantir inúmeros benefícios. Primeiro, controle do apetite, saciedade a longo prazo, ao longo do dia, ativação metabólica e principalmente preservação da massa muscular, que é o que não acontece, infelizmente, com a maioria das dietas restritivas. Então, com esses 3 pilares, você tem a possibilidade de utilizar esse produto a longo prazo e ele é extremamente saboroso, como essa receita que vocês estão me vendo degustando, que é feita com shake de morango e frutos vermelhos. Agora, para a gente começar a conduzir a nossa apresentação para o seu desfecho, eu queria dar algumas dicas e trazer para vocês algumas pesquisas recentes sobre o consumo de proteínas de qualidade ao longo do dia e em concentração em uma única refeição. A ciência diz que a janela metabólica que você outrora considerava como sendo aquela única oportunidade para você aproveitar melhor as proteínas quando você fazia exercício físico de musculação, isso já foi atualizado para um consumo de proteína distribuído ao longo do dia, sendo muito mais eficaz. Então, a dica é essa: consuma proteínas de qualidade ao longo do dia. Aqui nós temos alguns exemplos de possibilidades com os nossos produtos associados a alimentos saudáveis. Então, você poderia começar com o nosso shake no desjejum, utilizar alguns dos nossos lanches proteicos como opção de intermediário entre o desjejum e o almoço. No almoço, você pode você mesmo obter através de ofertas no mercado ou você cozinhar seu próprio alimento. No meio da tarde tem uma barra de proteína como opção de lanche. E à noite você também tem a oportunidade de ter uma outra refeição mais equilibrada. Nesse padrão que vocês estão vendo aqui é o nosso padrão para manutenção do peso. Vocês já entenderam que para promover o emagrecimento é necessário que 2 das refeições principais sejam substituídas pelo nosso shake. Agora a pergunta que fica sempre e a resposta foi atualizada: quanta proteína eu posso comer em uma única refeição para promover construção muscular e não ter desperdício proteico? Então, o que se sabia e que era senso comum é que uma ingestão de 20 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico por refeição seria o ideal. Acreditava-se que qualquer coisa acima dessa quantidade seria desperdiçado, ou seja, a proteína seria oxidada para liberar energia ou transaminada para formar ureia e outros ácidos orgânicos que seriam excretados pelos rins. Só que teve uma outro tipo de pesquisa que foi desenvolvida até o ano passado e publicada em dezembro de 2023, portanto, isso é muito recente. Esses pesquisadores desenvolveram esse estudo baseado na inspiração no hábito alimentar de alguns animais, como vocês estão vendo aqui, uma grande piton que acabou de ingerir um antílope inteiro, e estão vendo aqui à direita um urso polar comendo salmão na fonte e que ele vai comer uma quantidade excessiva de salmão para entrar em processo de hibernação. Então, os cientistas, pensando nessa ingestão proteica exagerada em uma única refeição, eles começaram a extrapolar isso para o ser humano e desenvolveram uma série de estudos recentes comprovando que o ser humano tem capacidade de aproveitar em uma única refeição até 100 gramas de proteína, e não apenas 25 a 40 gramas, como outrora se considerava senso comum. Isso foi publicado numa revista famosa, Cell Reports Medicine, em dezembro do ano passado, e a resposta, melhor, a nova pesquisa questiona o limite da ingestão de proteína de 20 gramas durante a recuperação pós-exercício. O estudo mostrou que a ingestão de até 100 gramas de proteína resulta em uma resposta anabólica, ou seja, de construção de massa magra maior e mais prolongada. Eles fizeram o acompanhamento de até 12 horas quando comparado à ingestão de 25 gramas de proteína. Mas aqui vale uma ressalva: não adianta ficar ingerindo essa quantidade de proteína em uma única refeição se você não estiver treinando regularmente, principalmente fazendo atividade de musculação. Então, a ideia é essa: se você precisar ingerir uma quantidade maior de proteína ou quiser fazê-lo em uma única refeição e você tem o hábito de praticar exercícios físicos,
isso vai ser bem aproveitado pelo seu organismo, é o que revela essa nova pesquisa. E para contribuir nesse sentido, eu trouxe aqui essa imagem com a concentração de proteína nos alimentos. Aqui está uma lista bem interessante. Temos soja, amendoim, camarão, frango, salmão, amêndoas, carne vermelha, peixes, chia, grão de bico, tofu, leite de vaca e ovos. O que é interessante nessa imagem é que nós temos aqui a quantidade de proteína por 100 gramas de alimentos. E dessa maneira vocês têm aqui uma gama de opções para obter proteínas através dos alimentos, quando vocês estiverem programando a sua refeição livre. Porque quando estiverem utilizando os nossos produtos, vocês já vão ter também opções, inúmeras opções para lanches, para substitutos parciais de refeições, para ceias, como nós temos aqui esse quadro, mostrando aqui diversos produtos do nosso portfólio de produtos que são ricos em proteínas, com a quantidade de proteína por porção. E combinando, portanto, a alimentação equilibrada com a suplementação adequada, a gente consegue chegar à cota de proteína para ter todos os benefícios que esse macronutriente pode oferecer para o nosso corpo. E agora eu quero fazer as provocações finais. Que tal parar de fazer dietas restritivas e focar na construção muscular? Pensa nisso. Se você foca na construção muscular, você está investindo a longo prazo e resolvendo problemas de curto prazo, porque a musculatura é a principal fornalha de queima energética do nosso corpo. E está chegando um livro que eu quero recomendar para vocês a leitura, porque eu já conheço o trabalho dessa médica e cientista, A Revolução dos Músculos. Uma nova estratégia científica para envelhecer bem. Eu gostei muito, porque faz muitos anos que eu estou promovendo essa provocação. Que tal parar de fazer dietas restritivas e focar em construção muscular? Veja o que é que ela falou numa entrevista recente. Na sociedade e na medicina, temos tido há muito tempo as pessoas, melhor, temos dito há muito tempo às pessoas para perderem peso. Ao abandonar o foco na gordura e centrar na musculatura, o paciente vai ganhar músculos, vai reduzir gordura corporal e se sentir com mais energia. E vai ter um efeito psicológico, porque você vai criar um impulso positivo focado no que deve ganhar e não no que precisa perder. Então, temos aqui uma boa estratégia de conhecimento embasado na ciência mais atual de que essa pode ser uma das saídas para nós termos os melhores resultados. Esse artigo científico foi publicado agora, no início do mês de março. Quando eu terminei a tradução, eu fiquei impressionado. Transformando gordura em músculos. Na realidade, é um título que é sensacionalista, porque na realidade a gente não transforma gordura em músculo, nem músculo em gordura. Nós desenvolvemos músculos e eles queimam a gordura e diminuem a concentração de gordura no corpo. Mas quando nós temos poucos músculos, aí a gordura tende a ocupar o seu espaço. O que o artigo está propondo é que isso pode ser uma alternativa aos medicamentos anti-obesidade, como a semaglutida. Esses recentes estudos que culminaram com a publicação no The Journal of Physiology falam que essa estratégia de ganho de massa muscular tem um dos efeitos mais eficazes no tratamento da obesidade e também no tratamento do diabetes. Então, é algo que, inclusive, não tem efeitos colaterais e que pode ser uma estratégia que eu posso cultivar a longo prazo. Por quê? Porque 40% do peso do nosso corpo é musculatura. E 600 miocinas já foram descritas quando essa musculatura é treinada. Essas miocinas são o nome genérico que se dá às substâncias produzidas pelo tecido muscular e que têm ação em todos os nossos tecidos. E aqui está o oposto desse processo, que é a perda de massa muscular com o passar do tempo, com a idade. Isso é um processo que é um dos maiores desafios à longevidade ativa e saudável, e que a sarcopenia, que é a perda natural de músculos e força à medida que nós envelhecemos, ela começa a partir dos 35 anos, numa faixa de perda de 1% ao ano. Mas quando nós passamos dos 60,
isso pode subir para 2 a 3% ao ano, o que significa que, como nós estamos vivendo mais, você pode chegar a 80 anos com menos da metade da musculatura que você tinha no início da sua vida adulta. E isso traz consequências graves para a saúde, não só em relação à fragilidade óssea e perda de capacidade de locomoção, mas principalmente o efeito que ocorre no corpo inteiro devido à diminuição da produção das miocinas, por perda de massa muscular. Então, essa perda está associada à mortalidade por todas as causas e muitas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, AVCs, hipertensão arterial, resistência insulínica e diabetes tipo 2 podem ter origem na perda de massa muscular. A notícia boa é que ela, a sarcopenia, sarco significa carne, músculo, penia significa perda. É o termo técnico para essa redução e perda de massa magra que ocorre inexoravelmente com o envelhecimento, mas que nós podemos prevenir, reverter e tratar sem medicamentos, através de exercícios, alimentação adequada e suplementação proteica com proteína de alto valor biológico. Então, esse estudo feito por pesquisadores na USP e publicado no jornal científico Nutrients fala sobre a estratégia para prevenir o processo de envelhecimento e o papel da ingestão de proteínas e do exercício, principalmente o foco na ingestão de proteínas de alto valor biológico e a prática de exercícios físicos de musculação. Então, pensa nessa frase: invista na sua reserva muscular. Não invista apenas em reserva financeira, para que você no futuro possa usufruir dos benefícios de uma boa gestão financeira e ter um momento mais tranquilo na sua velhice. Isso, para o presente, significa qualidade de vida. E não é só no presente, é de hoje para sempre. E como eu faço para construir massa muscular? Quero deixar então aqui agora a síntese para que vocês fiquem com essa mensagem. Nutrição, movimento e sono são os 3 grandes pilares da construção muscular. Nutrição através de uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, uma alimentação saborosa, a prática regular de exercícios físicos, exercícios aeróbicos, exercícios de musculação e o investimento na higiene do sono. Priorizar a qualidade do sono como um dos pilares mais importantes da nossa qualidade de vida e para possibilitar que você feche a equação de produção de massa magra. Então, para apoiar a nutrição, nós sugerimos que você utilize pelo menos uma vez por dia o nosso Shake Fórmula 1. Nós sugerimos que seja no café da manhã, sempre que possível, porque você vai ter todos os benefícios do controle do apetite, do controle do metabolismo e até o controle da sua própria cognição, como vários artigos científicos já confirmam em estudos recentes. Existe um produto que a Herbalife disponibiliza no Brasil chamado Liftoff e que tem também em outros países. Ele é um produto que é baseado em taurina e cafeína e vitaminas do complexo B que ativam a mitocôndria, então tem efeitos estimulantes tanto do sistema nervoso quanto da própria estrutura celular para queimar mais calorias e tornar o exercício físico uma experiência mais prazerosa e motivadora. Então, existem apoios que você pode utilizar para você poder praticar esses 3 grandes pilares e aumentar a sua massa muscular. E, como contribuição final, eu quero deixar este produto sensacional que a Herbalife desenvolveu, pesquisas durante 3 anos, para lançar o nosso primeiro produto voltado ao público sênior. Muitas pessoas não conhecem o Onective e ele tem inúmeros benefícios para as principais áreas de fragilidade que nós vamos precisar dar suporte para termos uma longevidade ativa e saudável, que é o cérebro, a visão, a ação antioxidante protetora contra o excesso de radicais livres, o apoio aos músculos e aos ossos, o reforço à imunidade e o bom funcionamento do nosso intestino. Então, ele tem um Smart Complex, que tem luteína, zeaxantina para proteção da nossa visão e do nosso cérebro, tem proteínas de alto valor biológico, tem vitaminas e minerais e fibras pré-bióticas. Então, esse complexo de nutrientes
dentro desse produto, proporciona uma experiência de suplementação nutricional importantíssima se você tem mais de 40 anos e deseja qualidade de vida daí para frente. Ele não é um shake substituto de refeições, ele é um lanche que você pode incluir em diversos momentos de consumo ao longo do seu dia. Pode ser como lanche, pode ser como pós-treino e pode ser como uma excelente experiência de ceia. E aqui, para concluirmos, duas combinações inteligentes que a Herbalife criou para sugerir aos seus clientes e aos seus distribuidores. Onective com creatina, como o nosso shot da longevidade, e o Shake Smart. Colocar o Onective dentro do seu próprio shake. Tem opções aí para você fazer combinações interessantes do ponto de vista de sabor. Eu gosto muito de colocar no shake de baunilha e no shake de chocolate, fica simplesmente delicioso. Gosto também de prepará-lo com iogurte, como opção de ceia, iogurte natural, aquele que tem só dois ingredientes, leite e fermento. E gosto também de prepará-lo como shot da longevidade, misturando com a creatina, que nos dá mais capacidade, inclusive, de desempenho nos nossos exercícios. Então, aqui nós concluímos a nossa apresentação do nosso momento saudável. E estou muito feliz de estar com todos vocês aqui conectados na plataforma do Zoom e no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, procure o seu distribuidor para que ele possa mostrar para você o nosso programa do cliente Premium, para que você possa ter benefícios com o consumo dos produtos, adquiri-los com descontos progressivos e torná-los parte da sua rotina saudável daqui para frente. Conte com o nosso apoio e deixo com vocês essa última mensagem. Conhecimento só adquire poder e torna-se transformador quando você o coloca em prática. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente noite para todos. Parabéns pela sua participação.